Então, neste momento, daremos início à quinta e última rodada do tema Educação. O primeiro webinário, Impactos, Perspectivas, Reflexos da Pandemia Covid-19 em nosso município. Lembrando que essa é a iniciativa do Partido Patriota, que traz na realização deste webinário uma democrática forma de debatermos e pontuarmos ideias e possíveis soluções para os problemas que envolvem temas de grande relevância para toda a cidade, que são ação social, educação, saúde, segurança pública e educação. Eu sou Edmar de Souza, estou na condução deste webinário que está sendo apresentado com temas individualizados. O primeiro tema apresentado é sobre educação, onde foi trabalhado durante toda a semana e o dia de hoje como encerramento deste tema. Como é de extrema importância que toda a sociedade conheça os posicionamentos dos pré-candidatos a prefeito, todos tiveram a oportunidade de estar participando deste webinário do tema educação. Então, os convites foram enviados. Então, esse webinário busca cumprir e respeitar as normas eleitorais. Apesar de a gente estar iniciando o trabalho de pré-campanha, mas ainda assim respeitamos as ordens que são impostas a todos os partidos. Assim, o convite para esse webinário foi enviado a todos os candidatos, através do e-mail dos seus respectivos partidos. Então, o e-mail convidando-os formalmente foi enviado a seus respectivos partidos em tempo hábil, no caso de resposta positiva ou negativa, se desejavam participar deste evento. Então, para uma melhor produção dos trabalhos, foram convidados mediadores, que são membros da educação municipal. Na data de hoje, mais uma vez, vamos estar recebendo a professora Jefciane Miranda, que, por sua vez, tem um conhecimento vasto e amplo quando se trata de educação do município de Grupi. Ela já tendo sido supervisora de ensino, diretora, coordenadora pedagógica, coordenadora de secretaria, dentre outras funções. Estamos hoje aqui para representar a classe da educação, sendo os alunos, professores e todos aqueles que estão envolvidos com o tema educação, nesse período de pandemia, para entendermos um pouco como será a situação durante a pandemia e pós-pandemia para o tema educação. Gostaríamos de lembrar que os mediadores, que foi pensado para que todos os mediadores possam questionar e replicar os nossos convidados. E lembrando que iremos seguir o assunto da temática. Durante todo o processo, não abordaremos assuntos de outros temas, que será trabalhado em outros webinários mais à frente. Lembrando que a participação está aberta a todos que queiram colaborar com este webinário, sendo professores, diretores, estudiosos, acadêmicos, qualquer um que tenha interesse nessa área, que queira participar, sendo um mediador, possa estar entrando em contato. O tema educação encerra hoje, mas em breve estaremos com outros assuntos de outras temáticas para abordarmos sobre cada assunto com os nossos pré-candidatos. Hoje estaremos com a presença de dois convidados, sendo o primeiro momento, das 20 às 21, receberemos o pré-candidato a prefeito, o senhor Adailton Fonseca. E no segundo horário, a gente vai estar acompanhando o pré-candidato também, Ivanilson Marinho. Então, hoje, nesse momento agora, vamos dar início com a presença do Adailton Fonseca, que há 35 anos e também ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Grupi. E também é o atual presidente do partido PL, do qual está representando hoje como pré-candidato. A professora Jefciane, na situação de única mediadora, ela irá fazer as perguntas aos convidados, tendo logo após a pergunta uma réplica para que possa esclarecer algum ponto que tenha ficado dúvida. E lembrando que a professora Jefciane é a única mediadora, mas o ponto foi aberto a todos os outros professores que tivessem interesse de trabalhar com mediação. Porém, alguns fazem perguntas no chat, mandam perguntas para nós, mas não quiseram ser mediadores. Mas agradecemos a todos que estão participando, que estão presentes no chat, que queiram fazer suas perguntas, esclarecê-las. Essa é uma oportunidade. Os participantes dessa conferência que queiram fazer perguntas, enviar no chat. Então, se você tem alguma pergunta que quer fazer para algum dos convidados, enviar a pergunta via chat e a professora Jefciane estará refazendo a pergunta ao convidado, certo?
nos 15 minutos finais do tempo de apresentação do senhor Adailton, a gente vai abrir um tempo para que as perguntas sejam elaboradas, de forma que possa atender a todos que estão presentes nesse momento. Com isso, eu gostaria de dizer mais uma vez, boa noite, senhor Adailton. Senhor Adailton? Liga o áudio, senhor Adailton, para a gente dar... Vamos lá, obrigado, Edmar, obrigado a professora Jefciane e obrigado ao Partido Patriotas por parabenizando também pela iniciativa, ao presidente Tatu, ao pré-candidato Farley e a todo o grupo do Patriotas pela bela iniciativa, que o assunto é de extrema importância. Ok, senhor Adailton. Então, aí o senhor entendeu a temática do trabalho, a professora Jefciane vai fazer as perguntas, a gente vai estar controlando, serão 9 perguntas. E ela terá uma réplica que será feita após cada resposta. Ok? Tranquilo. Professora Jefciane, você está com a vez aí, bom trabalho, e vamos dar início às perguntas ao nosso pré-candidato Adailton Fonseca. Ok, boa noite a todos. Boa noite ao pré-candidato Adailton Fonseca. É um prazer estar aqui mediando e representando a classe do professor principal. Como já foi citado pelo nosso convidado da noite, o momento é muito importante, é um momento único, atípico do planeta que nós vivemos, e é de extrema importância debatermos algo que tem afetado o mundo, não é isso? Então, vamos lá. A primeira pergunta, senhora Dailton. Essa pandemia pegou o mundo de surpresa e despreparado, deixando latente a falta de estrutura em alguns setores dos serviços públicos, fazendo-se necessário muitas ações emergentes. O senhor considera as atitudes tomadas em relação à educação como adequadas e suficientes? Senhora Dailton. Adailton, liga o microfone. Desculpa, vamos lá. Essa situação, essa pandemia, não deveria ter pego o mundo de surpresa, mas infelizmente foi o que ocorreu. É algo grave, é algo sério, e mostrou as nossas fragilidades em várias áreas. Como é o caso aqui hoje de tratar a educação, mostrou também a fragilidade na educação, e nós vamos poder apontar aqui várias dessas fragilidades. Ok. Qual providência não foi tomada e qual o senhor tomaria? Qual providência foi tomada que o senhor considera desnecessária? Olha, nós tivemos várias providências que foram muito assodadas, muito apressadas, e talvez com foco mais na disputa eleitoral do que propriamente com foco em resolver o problema da educação básica no município. Da educação básica e também da educação superior, pois o município também é gestor da UNIRG, né? Então também é responsável pela educação superior. Nós tivemos várias ações que foram feitas que poderiam ter sido melhor executadas. Nós tivemos o pessoal já saiu fazendo ações para se mostrar politicamente, ao invés de cuidar de resolver o problema e de aproximar da educação básica em si e da educação superior. Vou citar um exemplo aqui no UNIRG da questão das mensalidades. A UNIRG não se movimentou em contribuir para que os alunos tivessem uma redução de mensalidades nesse período de dificuldade econômica, dificuldade social, dificuldade econômica. Vou citar o exemplo da merenda escolar na educação básica, que demorou para se tomar qualquer atitude nesse sentido, uma vez que o recurso já vem da União para esse fim. Então, várias ações foram atropeladas, muito embora não seria justo da minha parte e de nenhum outro pré-candidato
durante esse processo, agora que nós já estamos, eu diria que no momento de uma análise mais clara, onde o cenário está mais claro, nós podemos conversar de forma mais tranquila. Mas no momento inicial, todo e qualquer cidadão tinha a obrigação de apoiar as autoridades, o prefeito, o governador, o presidente e todos os seus secretários, ministros, porque numa situação difícil como essa, ninguém tem a receita para atuar. Então, seria oportunismo político tecer críticas durante uma situação tão delicada como essa. Ok, pré-candidato. E em relação ao contato escola, pais e alunos, notamos que há uma reclamação, principalmente por parte dos pais, no que se refere ao cumprimento do calendário, rendimento e aprendizagem escolar. Como o senhor enxerga essa relação? O senhor acredita que, mesmo mantendo o isolamento social decretado pelo Poder Municipal, seria possível diminuir esse impacto? Olha, Gerciane, na verdade, eu venho da iniciativa privada, eu sou um representante, até pouco tempo era um representante da atividade econômica, foram 6 anos na CDL, foram 3 anos na Associação Comercial, então eu vejo o mundo por um prisma diferente. Nós, aqui na atividade econômica, nós não largamos o nosso cliente em hipótese nenhuma desamparado, independente da situação. Atender bem o nosso cliente é uma obrigação e é algo que nós perseguimos com total força, objetividade e trabalho. E eu entendo que o município, o Estado, mas nós estamos tratando aqui da educação no município, deveria enxergar os seus alunos, assim como os alunos do ensino superior na UNIG, não só como cidadãos, mas como clientes. E os clientes têm que ser satisfeitos, têm que ser, suas expectativas têm que ser superadas. E aí, nesse momento, muita coisa poderia ter sido feita. O distanciamento social era uma obrigação, mas o contato via telefone, via WhatsApp, com as pessoas, com os alunos, com os pais de alunos, trazendo novas aplicações, leituras de livros, recomendação de filmes, recomendação de programas nesse período, para não deixar as crianças desamparadas. Então, essa visão é a que eu pretendo, vindo para a gestão pública, como estou colocando meu nome como pré-candidato, é de tratar não só na educação, mas todo cidadão vai ser considerado um cliente, porque ele também está pagando via impostos. O dinheiro está chegando da União, está chegando do Estado, está chegando dos impostos para pagar essa conta. Pode não ser paga diretamente pela criança, pelo cidadão que está sendo assistido naquele momento, mas é um trabalho tão pago como qualquer outra atividade comercial aqui fora. Oi, senhor Adailton, se o senhor estiver usando caixa de som para retorno do áudio, queria que você baixasse um pouquinho, só para não dar interferência. E a professora Jefciane fez a segunda pergunta e ela vai agora para a réplica dessa segunda pergunta. Professora? Ok. Como seria possível diminuir essa desigualdade entre os alunos e crianças que não possuem equipamentos e o acesso à internet? E os alunos e crianças de zona rural? E as que necessitam do atendimento especializado, autistas e deficientes? O senhor considera que eles sentirão ainda mais o impacto dessa pandemia no seu rendimento escolar? Ou não? Olha, eu considero que proximidade, contato, relação, hoje independe de proximidade de pessoas, dependendo de onde estão, dependendo da condição social, da condição financeira, não tem tantas ferramentas para serem acessadas. Mas existem muitas formas, como eu disse agora há pouco, de manter essa chama viva, essa relação próxima, como eu disse agora há pouco. Os professores, por exemplo, o poder público já saiu logo no primeiro momento, mandando todos os funcionários para casa, mas para casa para não trabalhar. Eles poderiam e deveriam ter ido para casa em função do isolamento social, mas muita coisa poderia ter sido feita para manter essa relação, esse contato,
com pais, com alunos, recomendação de livros, de filmes, de programas, tarefas, a moda mais antiga, recomendando as páginas do livro para serem lidas. Claro que o resultado não seria o mesmo, mas nós não perderíamos tanto espaço e tanta relação que, quando essas crianças voltar, terão dificuldade de manter esse processo. Olha o que aconteceu, por exemplo, com a UNIRG. A UNIRG resistiu durante muito tempo a implantar o EAD, o ensino à distância. E depois, no momento crítico, como foi esse, foi obrigado, em 2, 3 semanas, conseguiu colocar um EAD para rodar, com dificuldade, via WhatsApp, via Google Meet, via Zoom, via um monte de ferramentas, mas conseguiu rapidamente colocar para funcionar. Ou seja, a própria instituição mostrou que faltava só vontade e só gestão para a coisa acontecer. Então, falta muita relação de clientela, relação de aproximação com quem está sendo ofertado o serviço. Não tem nenhuma diferença de quem paga a mensalidade da UNIRG de quem recebe ensino público gratuito. Não há absoluta nenhuma diferença entre esses dois clientes. São todos, têm que receber um bom serviço. Certo. Gessiane, a réplica sobre essa pergunta, por favor. Qual seria uma situação futura para equiparar essas diferenças? Simples, Gessiane. Eu sou um defensor, todos sabem, do crescimento econômico como forma, como caminho para o desenvolvimento social. Não adianta, claro que o orçamento público é importante, o recurso que vem da União, do Estado e do próprio município para fazer educação é muito importante. Mas o desenvolvimento, o crescimento econômico da nossa cidade, que não ocorreu nos últimos 8 anos, quando ocorreu via pelas mãos do agronegócio apenas. Gurupi cresce populacionalmente menos do que Paraíso, menos do que Araguaína, menos do que Palmas, quase 1/3 de Palmas, quase a metade de Araguaína. Reduzimos eleitores para essa próxima eleição, enquanto as outras cidades aumentaram. Então, o Gurupi precisa desenvolver economicamente. Enquanto não tivermos crescimento econômico, falar em redução de desigualdade pode ser um discurso mentiroso. Então, essa cidade precisa se debruçar sobre a economia. Os avanços sociais que houveram só serão mantidos quando houver crescimento econômico. Emprego, oportunidades, qualidade de vida, dignidade nas casas, boa comida nas famílias, nas mesas. Isso se conquista com trabalho, com o suor do próprio rosto e que vem através do crescimento do emprego privado, que vem através do crescimento econômico. Acredito que a redução das desigualdades virá através do crescimento econômico e do desenvolvimento das pessoas, pessoal e profissionalmente. Estudo e trabalho é a receita mágica para reduzir desigualdade social. Enquanto não atacarmos essas duas vertentes, nós não teremos redução de desigualdade. Poder público querendo resolver o problema sozinho das pessoas é uma grande farsa que só causa mais dependência ainda para permanecer as mesmas pessoas no poder. Eu acredito, sou do Partido Liberal, sou liberal, né, mas um liberal com responsabilidade. Acredito no Estado, mas atuando na saúde, educação, segurança, infraestrutura, né, e deixando a iniciativa privada cuidar do resto. Tá? Vejo esse caminho como único a ser seguido por Gurupi. Certo. Professora Gessiane, vamos então para a quarta pergunta, por favor. Ok. Gessiane, só um minutinho. Sim. Gessiane, senhora Dailton, o som que o senhor está usando é do computador. Você tem um fone de ouvido aí, só para ajudar na... Não tem, não. Comigo agora não tem aqui. Se você puder baixar um pouco mais o som, porque até na próxima... Só um pouquinho. Ok, vamos lá. Okay. Continua, Gessiane. O fator socioeconômico é algo sabido na educação pública. A grande maioria de nossos alunos e crianças tem na escola não somente uma fonte de aprendizado,
mas também uma fonte de alimentação e subsistência, sendo que algumas delas fazem na escola primeira e última refeição diária. A maioria vive com mães solteiras, onde destaca que muitas foram dispensadas do trabalho e, em sua maioria, não recebem auxílio. São mais de 70 dias sem aula. O Senhor buscou saber quais foram as providências tomadas para amenizar essa fome que chegou ao lado dos nossos estudantes e crianças. Considera essas ações adequadas? Olha, como eu disse anteriormente, foi uma corrida em função do momento pré-eleitoral, uma corrida para mostrar quem estava distribuindo mais assistencialismo barato, tentando mostrar a distribuição de cestas básicas, disso, daquilo, de mil coisas. Mas, na verdade, o trabalho do setor público tem que ser silencioso. O trabalho do setor público tem que ser institucionalizado e não sair distribuindo cestas básicas, dizendo que o deputado tal, quem mandou essas cestas básicas, e não distribuindo vantagens e cestas básicas do município, dizendo que o secretário, o pré-candidato tal, que enviou, e é isso que estava acontecendo em Gurupi. O que deveria ter sido feito e que demorou em relação à merenda, que, como você disse aí, tem total razão, as crianças não ficaram só sem a educação, sem a escola, ficaram sem comida. Essa comida era muito importante no dia a dia dessas crianças. Deixava mais leve o orçamento doméstico dessas pessoas. E aí, como eu disse lá atrás, essa ligação que demorou tanto ser resolvida, da merenda escolar, que estava vindo recurso, continuou vindo recurso da União para a merenda escolar, do Fundeb. Por que não foi entregue nas casas? Por que reter isso se nós tínhamos muita coisa perecível? Por que isso não foi levado? Era oportunidade para deixar para essas famílias essa alimentação que poderia ajudar não só a criança, mas toda a família lá, e junto com essa merenda, levar um trabalho que estaria sendo feito pelos professores em casa, de uma apostila de última hora, com dever de casa feito à moda antiga, de recomendações de livros, de programas, como eu disse. Nós tínhamos o canal da merenda, da alimentação, da ajuda assistencial que tem que ser feita, era o canal também para levar a educação, mesmo com muita limitação, mesmo sem o computador, que muitos não têm, mesmo sem o tablet, mesmo sem o smartphone, mas com apostila, com livro. Nós temos com doações da comunidade de livros, poderia ter envolvido o setor privado de forma mais firme. O setor público começa a querer trabalhar sozinho em momentos pré-eleitorais para poder mostrar os seus candidatos. E o que nós vimos por parte do Estado e do município foi uma vontade, além da conta, de mostrar os seus nomes para a campanha eleitoral. Isso é uma pena. Certo. Professora Gessiane, a sua réplica sobre essa pergunta, por favor? Não tenho réplica, Edmar. Então, damos sequência com a quinta pergunta para o nosso convidado. Opa, isso significa que eu fui bem, então, na resposta. Então, para o senhor, é mais importante vidas, estrutura física ou o cumprimento do ano letivo? Ou? O cumprimento do ano letivo. Olha, essa é uma resposta muito óbvia, né? As vidas têm que ser priorizadas acima de tudo. Vida, saúde, né? O restante vem depois, né? Mas uma vez que nós temos a vida preservada, uma estratégia de combate à pandemia já definida, nós não podemos deixar de cuidar das outras frentes. As outras frentes têm que ser cuidadas. E a educação é uma dessas frentes também prioritárias. E isso foi esquecido. O ano letivo, claro que se o quadro se agravar, vai ser perdido, pode ser complicado. Paciência. Nós temos que tratar primeiro a saúde e as vidas. Mas, como eu disse, tem 1000 formas de atender a sua clientela. 1000 formas. Isso dá para se aprender muito com a iniciativa privada, com os empresários, com o vendedor de geladinho, com o vendedor de pamonha, com o vendedor de salgados. Todos conseguiram uma forma de levar até o seu cliente o seu produto. Por que o poder público não conseguiu uma forma?
faltou vontade do poder público. Eu sou um admirador do funcionário público. Eu acho que é o maior patrimônio que uma nação, que um estado, que uma cidade tem, são seus funcionários, como qualquer empresa. O patrimônio está nos recursos humanos, mas os recursos humanos foram mal utilizados nesse período. Os da saúde, obviamente, trabalharam demais, mas muita gente, e aí a política de novo entrou no processo. A política ficou maluca para liberar todo mundo para ir para suas casas, para ficarem à toa, para irem para os ranchos, para se divertirem. Deveriam estar em casa trabalhando pelo cidadão. O salário continua sendo pago. Então, o Adailton, como pré-candidato, eu já falei isso várias vezes, o funcionário público terá justiça, terá cumprimento de obrigações, terá cumprimento de legalidade, mas terão que dar em troco trabalho e contrapartida, e não foi, nesse momento agora, não foi em função do funcionário público, ele estava pronto, só que a direção, a gestão, não falou para ele que ele tinha trabalho a ser feito em casa. Ele poderia, cada professor, se revezando e cuidando das suas turmas, dividindo entre professores, cada um com a sua afinidade, com a sua matéria, bolando 1000 formas, mesmo de forma extracurricular, para manter a chama do aprendizado e da educação viva. Nesse momento, a gestão errou, pois não alimentou essa relação que não precisava estar tão distante assim. O fato de um ter ido para a sua casa e o outro para a casa dele, professores e alunos, não significa que não deveriam estar se falando. Mesmo porque nós sabemos que em muitas casas dessas tem muito alcoolismo, droga, tem necessidade, essas crianças podem estar em casa e desamparadas nesse momento. A assistência social, os psicólogos, tem muito trabalho, Jefferson, para ser feito, um trabalho silencioso, que não vai resolver abandonando essas pessoas nas suas casas. Deveria ter aproximado mais com o telefone. Tem 1000 formas de você, quando você quer falar com alguém, você consegue. Quando você quer ajudar alguém de verdade, você consegue. E eu tenho absoluta certeza que o funcionário público queria fazer isso, mas a gestão não conseguiu dar essa direção, não conseguiu gerir, não conseguiu liderar nesse sentido para a gente resolver esses problemas. Ok. Professora Eliciane, a réplica quanto a essa pergunta? Pré-candidato, você considera os nossos professores preparados para as aulas remotas? Olha, essas aulas remotas, nós já temos cursos, inclusive de faculdades a nível estadual, ensinando essa forma digital de trabalho, essa relação digital, essa relação virtual. Outra frente que já deveria ter sido concluída. Era algo que não foi trabalhado lá atrás, Luciano. Isso deveria ter sido feito antes, como a UNIRG. Mas, infelizmente, isso não foi estimulado. E muitos professores, não é que não tenham a condição, eles não deram as ferramentas. Ferramentas, às vezes, físicas, como hardwares, como softwares, como os tablets, os programas, mas também incentivar essa relação antes de qualquer problema. Essa relação, ela tem que existir hoje. O caso da UNIRG mostrou claramente que não se trata de deficiência intelectual. Os nossos quadros são bons na UNIRG, na educação básica, os nossos professores são preparados. Claro que ninguém está preparado a vida toda. Não adianta você achar que chegou no topo, o aprendizado acontece todos os dias, todos os anos. Senão nós ficamos obsoletos. A velocidade das informações, eu nunca imaginava estar aqui usando um Google Meet. Até um mês atrás eu não sabia nem que bicho era esse. Fui obrigado a saber, eu faço parte do Conselho Curador da UNIRG e fizemos reuniões através do Google Meet. Já participei de lives, como todo mundo, e é algo que não conhecíamos. Então, para você, na minha empresa, nas minhas empresas, a direção são dadas pelos gestores. Você tem que liderar, tem que incentivar as pessoas, tem que tirar as pessoas da zona de conforto, tem que estimular elas a desafiarem a si mesmas, se superarem. E isso não existe. Infelizmente, de novo, tratam o aluno público como se fosse, a gestão trata tanto estadual,
quanto federal, quanto municipal, trata o aluno como se não fosse cliente, como se ele estivesse recebendo de graça. Não está recebendo de graça, está sendo pago. Tem 67 milhões previstos no orçamento para 2020 para a educação e tem mais 91 milhões previstos para o NEI. Isso é de graça? Isso é muitíssimo bem pago. Os alunos e os pais que estão me ouvindo agora, reclamem. Vocês são os melhores clientes que o município pode ter, porque está sendo pago todos os meses pela União. Muito bem pago, pelos impostos dos contribuintes. Então, essa relação tem que ser melhorada. Mais respeito com as crianças, mais respeito com os professores e com os pais. São clientes e excelentes clientes. Certo. Professora Luciane, vamos para a sexta pergunta, para a gente dar um andamento, no nosso tempo acaba estourando. Ok. Mais de 1,5 bilhões de alunos e 60,3 milhões de professores de 165 países foram afetados pelo fechamento das escolas devido à pandemia. Mediante isso, a Covid-19 tem nos levado ao isolamento social, obrigando-nos a adaptarmos às formas digitais, como o senhor mesmo exemplificou, para comunicarmos, trabalharmos, aprendermos e interagir. O senhor tem conhecimento da estrutura tecnológica das escolas municipais de Gurupi? Gurupi, não só na educação, se preocupou muito, Gessiane, com estrutura física. Estrutura física é interessante, as unidades básicas de saúde, os CMEs, né, as creches, os CRAS, os CAPS, o CEL, o SER e vários outros equipamentos sociais. As escolas, as estruturas estão razoáveis, estão boas. Algumas exceções, como o Agripino de Souza Galvão, lá no Bela Vista, que é um colégio com uma estrutura péssima, precisa ser resolvida aquela situação. Tem outros que estão com vizinhança, e um dia, se eu chegar a prefeito dessa cidade, da nossa cidade, colégio público municipal estará em quadras separadas, não terá vizinho, por segurança das nossas crianças, dos nossos professores. Então, tem colégios como Wilza Borges, por exemplo, ali na Vila Íris, nas Malvinas, que tem 2 casas coladas lá, que poderiam ter sido já resolvidas com os proprietários e adicionadas ao colégio. Nós temos lá na Vila Nova, por exemplo, que tem um outro equipamento público junto com a escola. Crianças, principalmente em educação básica, requer uma extrema atenção, requer muita segurança e muito zelo. E o município precisa cuidar melhor dessas crianças. O município, voltando à sua pergunta, cuidou muito de estrutura, mas esqueceu da qualidade do serviço. Eu que venho da iniciativa privada, aqui fora nós medimos uma empresa pela qualidade do que ela entrega ao seu cliente. A conta aqui é feita de trás para frente. Não adianta eu achar que a minha empresa é boa. Eu tenho que perguntar para o meu cliente se ele está satisfeito comigo. E no município não foi feito isso. Falar que as coisas estão ótimas em Gurupi, pode falar. Até papagaio fala, como dizem, né? Mas tem que perguntar lá para a criança, lá do José Pereira da Cruz, lá na Vila São José. Pergunta para ele, tá bom para você? Pergunta para o pai, tá bom para você? Você está satisfeito? Está sendo entregue um serviço de boa qualidade? Aí nós vamos ter a resposta que devíamos. Uma resposta que não é política, uma resposta de quem quer consertar o serviço que está sendo entregue. Essa gestão, nós temos que reconhecer, o prefeito Laurez fez uma boa gestão socialmente falando, mas toda gestão social precisa de sustentabilidade, essa conta precisa ser paga. Isso é pago com o crescimento da atividade econômica, com uma cidade se desenvolvendo. Não podemos atuar só na frente social, que vai faltar dinheiro para pagar os atendentes de uma unidade básica de saúde, de uma equipe médica, para pagar professores. Os nossos salários aqui são péssimos na educação, isso é uma vergonha para a terceira cidade do estado. Parte daquele estímulo que você falou agora há pouco, da qualidade do nosso professor, também está ligada à qualidade da sua remuneração. Não dá para cantar de barriga vazia, não. Receber mal e trabalhar bem é difícil. Temos que cuidar do nosso funcionário público.
Se eu um dia chegar à Prefeitura de Gurupi, tiver a honra de chegar à Prefeitura de Gurupi, o funcionário público vai ser muito bem tratado, mas vai ser exigido de uma forma que é exigido o funcionário privado aqui fora. Vai ter que trabalhar muito, muito mesmo. Apertem os cintos se eu chegar na gestão municipal. Certo. Professora Luciane, uma réplica sobre essa pergunta? Não tenho réplica. Ok. Fui Mediante bem a isso, muito bem. Mediante a isso, vamos à sétima pergunta, por favor, Luciane. Pré-candidato, considerando que a educação básica é responsabilidade da Prefeitura Municipal, o senhor considera que a não aplicação da totalidade desses recursos fizeram falta à educação básica nesse momento de pandemia? Olha, 25% da arrecadação do município, da arrecadação própria, tem que ser destinada à educação. Muito embora isso não ocorreu. Em alguns momentos não ocorreu. E quando você não investe, isso é na vida pessoal também, Gisele. Não adianta você só trabalhar, não adianta. Trabalhar é muito importante, mas tem que estudar, tem que se preparar para a vida. É um conjunto de coisas. Que fique o recado para a nossa cidade, para o próximo gestor, quem que for eleito nessa cidade, que olhe para a educação, para a segurança e para a saúde. Aí tem alguns que falam, mas segurança é responsabilidade do Estado, Adair. É responsabilidade do Estado, mas é uma responsabilidade conjunta. Quando se fala Estado, é Estado como um todo. É federação, é Estado e é município. E na educação, quando a gente deixa de investir, um país, se nós citarmos o exemplo da Coreia do Norte, do Japão e de vários outros, da Coreia do Norte é lindo exemplo, pesquisem, vocês vão ver um país que foi destruído e que se construiu, se reconstruiu em cima da educação, assim como o Japão. A Coreia do Norte tinha índices piores que os do Brasil, não tão distante. 30 anos atrás, com índices piores que os do Brasil. Nós não trabalhamos, nós fizemos política com merenda, política com construção de escola, política com livro didático, política com tudo. Se uma cidade como Gurupi, uma cidade jovem, bonita, com potencial, investir em educação e em saúde, as pessoas com disposição, Jefciane, Edmar e a todos, com disposição, com saúde e com instrução, com conhecimento, ninguém segura essa cidade. Acredito muito no potencial dela. Então, respondendo a sua pergunta mais especificamente, faltou sim. Não adianta só pintar colégios, colocar ar-condicionado. Nós precisamos entregar um bom serviço de educação, um bom serviço de saúde. E só saberemos se ele é bom quando a gente perguntar quem recebeu esse serviço. Certo. Jefciane, vamos para a oitava pergunta. Sim. Sabe-se que proteger a saúde dos alunos e dos profissionais da educação tem sido prioridade do município. Mas, quanto à garantia do aprendizado acadêmico, como você avalia todo esse período parado, esses mais de 70 dias parados, Gurupi sendo o terceiro maior município do estado, possuindo ainda uma Secretaria de Ciências e Tecnologia? Você está falando agora do ensino superior? Não, nós estamos falando sobre educação básica, responsabilidade do município. Ok. Reformula, por favor, Jefciane, pergunta. Ok. Sabe-se que a preocupação do município tem sido proteger a saúde dos alunos e crianças e profissionais. Tem sido a prioridade do município. Mas e a garantia do aprendizado acadêmico? Como você avalia todo esse período, esses mais de 70 dias parados, considerando que Gurupi é a terceira maior cidade do nosso estado, possuindo ainda uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, diferente de muitos municípios? Luciana, esse negócio de Secretaria de Ciência e Tecnologia, esses nomes bonitos, não adiantam ser colocados em secretarias
só para dizer que o município é um município com tecnologia. Não acontece assim. A tecnologia acontece com ações efetivas, no dia a dia, com investimento, um investimento de quase 2 milhões de reais da Secretaria de Ciência e Tecnologia por ano, e praticamente nada foi feito. Eu disse lá atrás, não adianta se preocupar só com a saúde do professor, só com a saúde do aluno, mandar cada um para suas casas e esquecer do resto. Nós temos uma outra saúde que é muito importante, a saúde, além da física, a mental. Essas crianças precisariam estar sendo alimentadas de coisa boa. Como eu disse agora há pouco, tem muita coisa difícil acontecendo em cada uma dessas casas. Alcoolismo, drogas, dificuldades financeiras, relações pessoais difíceis, mães que criam os filhos sós, pais, às vezes, sozinhos, avós que não têm nem o pai nem a mãe da criança, que são obrigados a cuidar apenas com aposentadoria. Tem muita situação difícil aí. Eu vejo que o município se preocupou basicamente com a saúde, com o distanciamento social, e esqueceu de alimentar essas pessoas com saúde mental e com educação. E poderia ter sido feito. Se eu fosse gestor e pegasse a Jefciane e falasse, Jefciane, você é responsável por 30 alunos. Está aqui o nome deles, pegue os arquivos, está aqui o endereço, você vai contactar todos esses 30 alunos. Eles são seus durante esse período de problema. Eu quero que você não abandone esses 30 alunos. Eu tenho absoluta certeza, com a qualidade dos professores que nós temos, com o envolvimento, com o comprometimento dos nossos professores, você não perderia um único desses alunos. Você daria um jeito, mesmo com distanciamento social, de saber o que estava acontecendo naquela casa e alimentar aquele aluno com espírito, com educação, com saúde mental, com boa relação, com amizade, né, com filmes, com livros, com tarefas. Tem mil coisas que podem ser feitas. Nossa gestão pública municipal tem que largar a política de mão. Precisamos entregar bom serviço. Deixa eu só, Edmar, deixa eu só pontuar algo aqui, que eu acho que ele não conseguiu compreender a questão. Nossas escolas, elas possuem laboratórios de informática. E o que eu estou pontuando? Lá atrás nós falamos sobre a desigualdade das nossas crianças. E eu perguntei ao senhor, quanto à garantia do aprendizado acadêmico, o senhor explicitou lá atrás que a UNIRG não parou. Se aliou às mídias, digamos assim. E eu quero falar o seguinte, nessa questão. Nós temos uma Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Nós temos uma TI à disposição da Secretaria Municipal de Educação. Nós temos uma coordenação de tecnologia à disposição das escolas. O que eu quero saber do senhor? Quanto à garantia do aprendizado acadêmico há mais de 70 dias, considerando que somos a terceira maior cidade do estado, temos uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e uma TI à disposição, e a nossa clientela está há mais de 70 dias sem nenhuma garantia acadêmica. Olha, eu não poderia ser leviano aqui sem conhecer a realidade orçamentária. Eu sei dos números do orçamento, 67 milhões, mais 2 milhões, 1 milhão e 800 ali na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Mas seria leviano da minha parte aqui dizer, compre um tablet e entregue nas casas de cada aluno, faça cursos remotos para ensiná-los a utilizar, entregue outro tablet para o professor que não tem. Seria a solução? Com certeza seria, mas eu não sei se o orçamento público comporta fazer isso. Então, é difícil responder essa pergunta apontando uma solução sem apontar de onde vem o dinheiro, tá? Mas se tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e nós não conseguimos assegurar esse aprendizado, essa entrega do serviço, sinal que não trabalharam bem. Mais um pouquinho, Edmar. Sim, o senhor relatou também que faz parte do Conselho Curador do Centro Universitário UNIRG. Sim. Nós falamos lá atrás também a respeito das receitas. A responsabilidade e obrigação do município é com a educação básica. A responsabilidade da UNIRG é da União.
Eu argumentei lá atrás e torno a argumentar. Se o valor, digamos, maior que a responsabilidade da educação básica é da prefeitura, o que o senhor acha? Se esse dinheiro da responsabilidade fosse aplicado na responsabilidade do município, a situação não seria outra? O que o senhor me diz? Veja bem, você colocou que a responsabilidade da UNIG é da União. Na verdade, a responsabilidade pelo ensino superior que você quis dizer, né? E a responsabilidade dos municípios, a educação Sim. básica. E do Estado, o ensino médio, né? Essa distribuição pela Constituição funciona assim. O início, o município, o meio do caminho do Estado e o final do caminho da União. Essas são as responsabilidades. Muito embora, quando a FAFIC, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi, surgiu, lá atrás, eu sou formado na FAFIC em Direito, né? Sou um apaixonado por essa instituição que hoje se chama UNIG. Era necessário, o prefeito Jacinto Nunes lá atrás deixou seu nome na história por várias coisas, para mim o melhor prefeito da história de Gurupi, por criar, porque na verdade naquele momento a universidade, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi não era apenas educação, era desenvolvimento econômico e social também. Nós não tínhamos outras instituições de ensino superior. E o município extrapolou a sua obrigação de ensino básico e foi para o ensino superior criando uma fundação. Então tinha razão de fazer isso lá atrás. Hoje a realidade já muda um pouco. Hoje nós já temos IFTO, nós já temos o FT, nós já temos o ensino à distância com vários players aqui, com várias faculdades de ensino à distância em Gurupi. Então nós já temos condição da UNIG talvez trabalhar de outra forma. Mas o recurso da UNIG, os 91 milhões da UNIG, só existem porque a UNIG existe. Aquilo, a maior parte é de mensalidades. Então, não significa dizer que se fechar a UNIG, os 91 milhões poderiam ser usados na educação básica. Não, eles desapareceriam também. Só que, assim, em relação à UNIG, eu tenho alguns posicionamentos que a UNIG perdeu. Se o município quer se manter na educação superior, que não é sua obrigação constitucional, que faça isso bem feito. Não dá para unir com 640 funcionários, entre professores e alunos, ser gerida politicamente. Ela disputa com EAD, disputa com ensino à distância, com ensino presencial, disputa do público, no mercado privado, ela tem funcionários públicos, tem que tratar política, tem centro acadêmico, tem sindicato de professores. A UNIG é bem complexa de se gerir. Precisa de gestão profissional, gestão séria, e não pegar pessoas apenas colocadas em função da política, sem a mínima experiência de gerir algo tão complexo. Se nós queremos nos manter no ensino superior, que façamos bem feito, que deixe a UNIG ser independente, mesmo sendo pública, ser independente e atue com firmeza. Por exemplo, essa expansão para Paraíso, ela foi mais política do que de ensino. Talvez deixou... Eu me abstive no Conselho Curador. Eu não votei favorável à expansão, não fui contrário, pois ninguém conseguiu me mostrar que essa expansão era boa para Gurupi. Porque quando a FAFIC surgiu, quando a UNIG surgiu, foi para desenvolver Gurupi e a região, a partir de Gurupi, econômica e socialmente. Esse era o objetivo da UNIG, quando surgiu. Nós íamos para Paraíso, por que não abrimos o segundo curso em Gurupi? Dailton, nós estamos aqui meio corrido com o tempo, mas gostaria que a professora fizesse a nona pergunta. A gente já está chegando ao final do nosso... Professora, faça a nona pergunta, por favor. Ok. A Universidade de Harvard, uma das maiores do mundo, bem conhecida, ela fez uma pesquisa e, dentro desses dados, ela considerou muito importante assegurar que os líderes escolares recebam apoio financeiro, logístico e moral, ambos imprescindíveis para o sucesso. Você optaria por exonerar ou reduzir a carga horária dos servidores num momento tão difícil financeiramente para a sociedade mundial, como economia e contenção de gastos? Foi um extremo erro da gestão
de uma insensibilidade, de uma falta de zelo, de cuidado com as pessoas. Por isso que eu disse, se tivesse trabalho para essas pessoas, não teria. Uma coisa é o calendário letivo, uma coisa e outra coisa, essas pessoas estavam contratadas, elas poderiam estar alimentando, como eu disse agora há pouco, os alunos nas suas casas e ter continuado trabalhando. E mesmo se não tivessem a condição, o poder público funciona diferente de uma empresa nesse quesito. O poder público, a Prefeitura de Gurupi, foi mais cruel do que a iniciativa privada, que todo mundo diz que a iniciativa privada, que o empresário é cruel, que demite sem dó e nem piedade. Quem fez isso foi o poder público, que tem exatamente a função de cuidar das pessoas. Essa demissão desses 80 contratados da educação foi algo que não precisa nem comentar, algo que qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade, de humanidade, não faria. Na hora que as pessoas estão mais precisando, deixá-las desamparadas é algo que o gestor não deveria nunca fazer. Ok. Professor, alguma réplica? Não, Edmar, nenhuma réplica. Não? Só um minutinho, deixa eu... Bom, senhor Adailton, o nosso tempo programado era das 9h, estamos em cima do horário. E aqui, de antemão, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigado pela paciência, pela colaboração aí. E obrigado pelas respostas e obrigado pela contribuição. Certo? Bem, pessoal, já tendo encerrado o tempo das perguntas do nosso primeiro convidado, o candidato Adailton Fonseca, pré-candidato, né? Daremos uma pausa de 5 minutos para que possamos receber o segundo convidado da noite. Oi. Edmar. Apenas para... Numa sexta-noite não dá para ir embora sem se despedir, né? Agradeço. Não, eu ia passar por você. Ah, me desculpa. Não, tá, só avisando que a gente vai ter logo em seguida o pré-candidato, o vereador Ivanilson, e gostaria das suas considerações, senhor Adailton. Na verdade, apenas agradecer e parabenizar a você, a Jefciane, a todo o Patriotas por essa iniciativa. E é uma pena que nem todos os pré-candidatos se dispuseram a participar. Isso mostra que o interesse na educação é muito menor do que o interesse eleitoral, porque não importa, se me chamarem para discutir Gurupi, não importa onde vai ser. Eu vou discutir Gurupi. Se o interesse é resolver os problemas de Gurupi, muitos passaram por cima do interesse da educação, pensando só no interesse eleitoral. Agradeço, uma sexta-noite agradável, obrigado pelo convite, espero ter contribuído de alguma forma. Novamente, parabéns, boa noite, um grande abraço a todos. Certo. Então, sim, as suas considerações, essa é mais a sua participação. Aí, só para encerrar, uma pergunta, Thiago. Sabemos que educação, assim como todos os outros temas, as outras temáticas, é de muita importância para Gurupi. Mas considerando ao cidadão, né, gurupiense Adailton Fonseca, a educação de 0 a 10, qual grau de importância ela tem para a sociedade de Gurupi? Olha, ela, Edmar, mudou minha vida. E algo que muda a vida das pessoas, comida alimenta, mantém as pessoas vivas fisicamente. Educação mantém o espírito. Educação mantém a cabeça, mantém as pessoas com dignidade, com vontade de crescer pessoal e profissionalmente. Eu acredito nas pessoas e alimentando pessoas, alimentando alma, ensinando, a gente transforma essa cidade em algo muito maior do que ela é. Gurupi pode muito mais do que está acontecendo hoje. Acredito na educação como pilar. Se nós olharmos todos os países que optaram pelo caminho da educação, são países desenvolvidos hoje. O recurso financeiro, o patrimônio, vem depois. Com educação, todo o resto vem. Sem educação, infelizmente, as oportunidades não aparecem. Obrigado, grande abraço. Ok. Obrigado, senhor Adailton. E eu gostaria de passar agora para a nossa secretária do partido, a dona Úrsula, que ela vai fazer algumas pontuações aqui. Com isso, agradeço, obrigado, senhor Adailton, e vamos receber a dona Úrsula, está na escuta? Câmbio. Boa noite a todos.
Eu gostaria primeiro de agradecer, em nome do Partido Patriota, a participação de todos aqueles pré-candidatos que se dispuseram durante essa semana a comparecer, né? Comparecer aí das suas casas nesse webinário, mostrando em si esse compromisso que eles têm com a mudança e o progresso da nossa cidade. Eu vou citar um a um. Nós tivemos durante toda a semana nesse processo a participação tardiamente cancelada do senhor Silvino Vitor, que confirmou a participação na segunda-feira, porém às 4 da tarde cancelou e nos mandou uma justificativa, a qual foi lida na íntegra pelo Partido Patriota durante o evento. Na terça-feira tivemos o pré-candidato do Patriota, o senhor Farley Meyer. Quarta-feira tivemos Silvério Filho, que também teve aquela hora para falar sobre sobre seus posicionamentos e democraticamente concordou em participar do nosso webinário. Ontem tivemos a pessoa do senhor Sargento Genilson, juntamente com o Danilo da Casa do Vinho, ambos pré-candidatos do partido PRTB, frisando que essa divisão do tempo que foi dada ao PRTB vem do fato de o partido ter 2 pré-candidatos a prefeito. E, democraticamente, nós dividimos o tempo entre ambos, até porque a gente fazer um horário com um e um horário de 1 hora com o outro, estaríamos privilegiando um partido. Gostaria de frisar as ausências nesse momento do senhor Sávio Barbalho, do senhor Gutierrez Torquato, Gleide Sonato, Marcelo Leão, Silvino Vitor, consideradas como mandou um posicionamento. A gente percebe um respeito do senhor Silvino, né, em mandar um posicionamento. Os demais não nos mandaram, apesar de ter sido convidados oficialmente. Um direito democrático de cada um desses pré-candidatos participar ou não do evento, mas o Patriota aqui se coloca na organização com o nosso compromisso de diálogo e debate, e de nos posicionarmos imparcialmente durante esse processo. Como citou hoje no início o senhor Adailton, essa pandemia, ao nos pegar de surpresa, ela mostra quem tem compromisso aí com o país, com a cidade, com o Estado, e quem tem compromissos partidários. O compromisso, creio que de todos que concordaram em participar, não só do pré-candidato Patriota, foi deixado aqui que tem um compromisso de cidade. Agradecemos a participação de cada um deles, lembrando que a próxima hora será do senhor Ivanilson Marinho. Nós tínhamos formulado esse webinário para que tivéssemos todas as noites 2 convidados, né? Na ausência dos demais, o seu Ivanilson será o próximo horário. Gostaria de antemão agradecer a nossa mediadora, a professora Gerciane Miranda, que se colocou disponível todos os dias, porque a gente sabe que demanda tempo. Durante esse processo, ela esteve conversando com a sua categoria, trazendo perguntas formuladas por sua categoria. Lamentamos aí a ausência, mesmo sendo convidado, do senhor secretário de Educação, Eurípides Fernandes Cunha. A ausência dele foi sentida nesse momento por não ter colocado e nem se posicionado oficialmente numa negativa em participar desse webinário. O Partido Patriota frisa que teve e cumpriu todas as normas eleitorais e de pré-campanha ao convidar tanto o secretário da pasta quanto os demais pré-candidatos. Agradecer ao Edmar de Souza por se disponibilizar a apresentar o nosso webinário, nos dá aí essa hora diária todas as noites, e ao João Vitor Martiel, que está aí por trás, coordenando todo o processo, desde a confecção dos convites, elaboração, cuidados com a página e técnica. Falar que a idealização desse webinar procurou agir com imparcialidade e durante todo o processo desse evento,
acreditamos que tenhamos passado esse compromisso para os nossos ouvintes. O Partido Patriota frisa que só se faz a diferença fazendo diferente. Entraremos agora com o Ivanilson Marinho, convidando o Adailton, se quiser estar aí ouvindo, seguindo na participação. Muito obrigada e boa noite.